Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas, patriotas, eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação, vamos também assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre Dinho Robô News. Vamos lá! Muito boa noite, hoje dia 28 de junho de 2026. Está totalmente interditado todo o processo de operação de captação, transferência em dinheiro, como também títulos derivativos, como também qualquer posição financeira estabelecida em bancos. Estão todos os CEOs, os donos do Bradesco, Itaú, os bancos domésticos, também o presidente do Banco Central, também corretoras, fintechs, todos já identificados com captura e prisão internacional. O procedimento vem de fora para dentro. Então Guarulhos se transformou num aeroporto internacional para fuga. Estes presidentes de bancos domésticos e representantes de 227 bancos do narcotráfico global vieram para o Brasil ver a possibilidade de resgatar ativos de títulos derivativos compensados lá fora. E que, claro, vieram aqui procurar. Ao chegar aqui, foi expedida a ordem de prisão internacional lá fora. Eles se encontravam foragidos. Então, eles agora retornando para a Europa, 27 países, também no Vietnã, na Ásia, na Malásia, eles serão detidos. E, certamente, levados ao Tribunal Internacional do Brooklyn por terrorismo do narconegócio e sociedade com Xi Jinping, Comitê Chinês, Rota da Seda, Rota do Fentanil. Tudo isto já processado. Estamos também à procura do Xi Jinping, que está foragido. Estamos na procura do Putin, que está foragido. Do ditador da Norte-Coreia, que está foragido. Todo mundo começou agora a se esconder. E nós já estamos processando. Hoje, 19h06, horário local de Brasília. Já temos todas as procedências e formas jurídicas de proceder do Judiciário Brasileiro através da lawfare, ou seja, criar tumulto jurídico.
ao qual eles vão ter que se reportar em todos os tribunais do planeta, a querer interferir e até então prolatar com medidas de ciência. Estamos cientes das prisões de brasileiros, de estrangeiros no solo internacional, e vamos proceder à captura desses indivíduos para pedir a extradição. Mas os documentos não chegaram e nem vão chegar, porque é um procedimento de lawfare. Como eles têm que proceder com o EMILAT para determinar esses papéis de acautelamento destes narcotraficantes, no momento em que o Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal de Justiça mande, através da lei IEPA, através dos procedimentos internacionais, eles se transformam em cúmplices, todo o judiciário. Então eles não estão utilizando o EMILAT, as formas corretas de procedência internacional jurídica, porque estão todos envolvidos. A Polícia Federal investiga a relação de Daniel Vorcaro com Jacques Wagner, líder do governo Lula. Apura-se o esquema do banqueiro deu para o senador do PT um apartamento de 2,5 milhões de reais e também propina no valor de 3,5 milhões de reais. O senador Jacques Wagner do PT, líder do governo Lula, foi alvo hoje de busca e apreensão da Polícia Federal, que investiga o escândalo do Banco Master. A nova fase da Operação Compliance Zero apura-se o esquema do banqueiro Daniel Vorcaro deu para Jacques Wagner um apartamento de 2,5 milhões de reais e também propina no valor de 3,5 milhões de reais. Manda no Brasil não é o Alexandre de Moraes. Sinto lhe dizer, não é. Sabe por quê? Alexandre de Moraes não manda derrubar avião. Alexandre de Moraes não manda matar. Alexandre de Moraes, ele mata por omissão, como ele fez com o Clezão. Mas ele não tem poder de fogo. Quem tem poder de fogo é Lula, é Dirceu. Assassino nessa história toda é Lula e Dirceu. Quem manda em grupo terrorista em território nacional brasileiro é Lula e Dirceu. Quem manda em terrorista na América Latina é o Foro de São Paulo. O poder da América Latina é o Foro de São Paulo. É o Lula que não quer os Estados Unidos chegando pertinho do Maduro. É o Lula que não quer o narcotráfico da Colômbia sendo atrapalhado. É o Lula. Então tá até que falar igual o Alckmin, não. Lula! Lula! Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso. De fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente.
Meus amigos, atenção, atenção, porque realmente a corda arrebentou para o lado de Lula e Alexandre de Moraes. Sim, Mendonça manda um recado duríssimo e ele diz que vai até o final e quer ver Lula, Xandão e os envolvidos com o escândalo do Banco Master atrás das grades. E acredite se quiser, ele diz, se necessário, mandaria Trump intervir em tudo isso e dar um basta nisso. Gente, realmente o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo está fortíssimo. E você acredita que o fim de Lula e Moraes está chegando? Comenta aqui embaixo, segura aí, porque esse vídeo realmente é bombástico. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. Prensa realizada hoje, Donald Trump classificou o Brasil como um país politicamente perigoso. Ainda, Trump confundiu Eduardo com Flávio Bolsonaro ao comentar a decisão do Supremo que condenou o ex-deputado a 4 anos de reclusão. We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. E o presidente Lula comentou a fala do presidente Donald Trump. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refid, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Lula também afirmou que Donald Trump pode ter preferência pela família Bolsonaro. Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Pois é, vários pontos. Primeiro, o Lula que se vangloriava de ter uma química com o Trump, de poder resolver tudo conversando com o Trump diretamente, uma linha direta, né? Planalto, Casa Branca, ele foi lá, o Trump ignorou o Lula no primeiro dia, no outro dia trombou na frente, deu um oi e foi embora. Então, essa química evaporou como água debaixo do sol. Não existe química nenhuma e o Brasil vai receber um imposto alfandegário americano adicional de 37,5%. E o presidente Lula, que tinha uma ocasião de evitar isso, demonstrou mais uma vez que não consegue resolver nenhum problema do Brasil, muito menos problemas tão graves como esse de política externa. Agora, as frases do Trump são autoexplicativas, né? E são muito graves, porque é sobre a percepção que os americanos e boa parte do mundo tem sobre a situação política brasileira. Além de dangerous, né, de perigoso, ele usou outra palavra muito clara, nasty, que em bom português significa nojento. A situação política no Brasil está nojenta, segundo Donald Trump, porque não é possível achar normal que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, uma turma do Supremo, a primeira turma, ontem condenou Eduardo Bolsonaro em um processo farsa, claramente político, para retirar Eduardo Bolsonaro das urnas na eleição deste ano. Então, um processo viciado por inúmeros
inúmeros problemas, inúmeras irregularidades e com um conflito de interesse gigantesco por parte do ministro Alexandre de Moraes, tanto que até a Defensoria Pública da União, que não é um baluardo bolsonarista, por decência, disse que, no mínimo, Moraes tinha que se declarar impedido. E foi rechaçada, porque Moraes disse que não, quem manda aqui sou eu. Moraes é o nome Luís XIV da justiça brasileira, né? Luís XIV é que o Estado sou eu, Moraes, a justiça sou eu. Então, a percepção dos americanos é que no Brasil as eleições esse ano serão fraudadas, como foram para eles as últimas em 2020 nos Estados Unidos, e, portanto, algo, e se a lógica, né, a consequência lógica, algo deverá ser feito sobre esse caso. Vamos ver o que eles vão fazer e como esta percepção vai se reverberar nas eleições brasileiras de outubro. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso. De fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência pontuou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia. Não dou entrevistas. Não busco ser estrela. Sou um servidor público. E com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão.
para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque, de certa forma, é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas singularidades. Antes de adentrar em questões específicas sobre possíveis vazamentos, nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do Sr. Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Não foi por outra razão. E tive a deferência com a defesa de expor isso. Mas nem a defesa se sentiu tranquila de que em outro local o cliente deles estivesse seguro. Sobre os documentos que chegaram há pouco, estavam em outra PET. Agora, foram juntados há 10 dias atrás. Eu mesmo não tinha me detido sobre eles. Agora, eu fiquei sabendo hoje, por volta de 9, 10 da manhã, do processo. Imediatamente eu dei ciência a todos.
Não sabia. Essa foi a única e exclusiva razão. Agora é verdade, nós votamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais. Havia nessa turma empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com um crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum. Pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! ¿Qué hace falta para convertir un país entero en una prisión? ¿Alcanza con policías y soldados o hace falta algo más? Desde hace años nos llegan noticias tristes y preocupantes sobre Nicaragua. Detenciones, exilios, sacerdotes encarcelados, universidades cerradas, medios silenciados, pero muy pocas veces se explica cómo funciona realmente la dictadura nicaragüense por dentro. ¿Cómo logra controlar a millones de personas? ¿Quién la sostiene? ¿Y qué papel juegan China, Rusia y otros regímenes autoritarios? Quiero invitarte a vos, que me estás viendo, a ver una entrevista que considero una de las más importantes que realizamos en este canal. Junto a Javier Meléndez vamos a analizar los mecanismos de poder de la dictadura nicaragüense. ¿Cómo llegó hasta aquí y por qué lo que ocurre en Nicaragua debería preocuparnos a todos? No se la pierdan, por favor. A partir de mañana va a estar disponible en el canal de China en Foco. O presidente Trump, ele avisou que qualquer país que mexer com a liberdade de expressão das Big Techs americanas vai receber na cabeça uma taxação de 100% sobre qualquer produto que pretenda exportar para os Estados Unidos. Adivinha quem está nessa rota de colisão? Claro, o Brasil. O Lula com seus decretos e o STF com as suas decisões judiciais. Qual é o único serviço de consultoria do Lulinha? Aproximar um grupo financeiro envolvido com o Comando Vermelho, com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, a se aproximar com o governo. A aproximação com o governo. Nem a imprensa mais suporta essa tirania do STF. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo!
Namorada de chefe da PF recebeu milhões de empresa de Vorcado. É isso mesmo. Renata Varandas é jornalista e apresentadora do canal SBT News. A jornalista Renata Varandas, apresentadora do Poder em Foco no SBT News, recebeu valores milionários da Ambipar. A multinacional possui contratos de quase 500 milhões com o governo Lula e é ligada a investigações de corrupção envolvendo o empresário Daniel Vorcado. Renata Varandas também é sócia de um dos escritórios de lobby em Brasília e namorada do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ela já havia sido demitida anteriormente da TV Record por misturar jornalismo com interesses financeiros. De acordo com fontes da PF, Andrei estaria adotando o mesmo procedimento que Alexandre de Moraes adotou com a esposa Viviane Barsi, por meio de um contrato no valor de 129 milhões em serviços advocatícios para o Master, valor considerado bem acima da média. A jornalista exibia a Ambipar como veículo em seu Instagram. O nome da empresa foi retirado da biografia pública da rede social após o início das apurações sobre o caso. A reportagem foi veiculada pela Gazeta do Paraná. O SBT News não informou ao público nenhum dos vínculos profissionais ou pessoais mantidos pela apresentadora do programa político. A Ambipar é investigada pela CVM por suposta manipulação de ações em conjunto com o Banco Master. Segundo o relatório técnico, o grupo atuou de forma coordenada para infiltrar as cotações da empresa, que registraram uma alta de 863% entre junho e agosto de 2024. O ministro do STF, André Mendonça, novo relator do caso Master, restringiu o acesso ao diretor-geral da PF às investigações do inquérito. A decisão proíbe que delegados compartilhem dados sigilosos com Andrei Rodrigues, em meio à desconfiança entre o tribunal e a PF. Como que uma informação bombástica dessa passou batido, gente? Pelo amor de Deus, é que eu digo, é tanto escândalo envolvendo o governo, o PT, que a gente não consegue se aprofundar em cada um deles. Lulinha envolvido no INSS. 300 mil reais por mês, mesadinha do Careca, bolão de 25 milhões de reais, fugiu para a Espanha. Tem esse escândalo envolvendo o nome do Lulinha. E aí isso ficou tão gravado na nossa cabeça, né? O escândalo do Lulinha é o INSS. O Lulinha também está envolvido no escândalo do Banco Master. Isso saiu na imprensa há um tempo atrás, só que as pessoas não conectaram os pontos. E hoje eu vim aqui fazer isso para você. Gente, o Lulinha é um cara sensacional. Onde tem dinheiro sendo roubado, vai estar o Lulinha lá fazendo o trabalho do pai dele. Você se lembra dessa notícia aqui, ó? Isso aqui foi em fevereiro desse ano. Fevereiro. A empresa financeira Fictor, que tentou comprar o Banco Master, pede recuperação judicial. O escândalo do Banco Master já tinha explodido, sai na imprensa que essa empresa, esse grupo chamado Fictor, era um dos grupos que estava tentando comprar o Banco Master, só que aí, curiosamente, o banco que queria comprar o Banco Master pede recuperação judicial. Peraí, como é que eles poderiam então estar querendo comprar o Banco Master se eles não têm dinheiro, não têm liquidez, não têm como pagar suas contas, estão devendo os credores? Ficou aquela coisa estranha, esse mistério no ar. Poucos meses depois saiu essa matéria aqui, ó. Lulinha atuou como assessor da Fictor. O Lulinha, gente, um semi-analfabeto que trabalhava no zoológico pegando cocô de elefante, que de uma hora para outra se tornou o maior empresário, o mais bem-sucedido empresário do Brasil. E curiosamente é sempre quando o pai dele está sentado na presidência. Quando o pai dele não está na presidência, ele já não tem condição de ganhar dinheiro. Lulinha atuou como assessor da Fictor. Aí eu quero trazer para vocês aqui a matéria. Olha isso aqui. Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é próximo do empresário Luiz Felipe Rubini, ex-sócio da Fictor, e atuou como consultor do grupo. Pelo amor de Deus, o Lulinha era consultor de um grupo de investimento? Tá bom, vamos lá. Nessa quarta-feira, Rubini e a acionista da Fictor foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de fraudes bancárias associadas ao Comando Vermelho. O Lulinha, então, era funcionário consultor de um grupo que estava envolvido com o Comando Vermelho. Só para deixar bem claro, se eu não me engano, tinha uma notícia também que o contador do Lulinha também é o cara que lava dinheiro para o PCC.
A relação de Lulinha com o Victor foi mais próxima em 2024, segundo o relato de 2 pessoas que trabalharam para a empresa do grupo e falaram na condição de não terem o nome citado. Contam que, para não chamar a atenção, Lulinha até restringiu visitas ao escritório. No entanto, ainda foi visto na empresa no ano passado. Aqui, ó. Segundo esses executivos, Lulinha foi contratado para fazer a aproximação da Victor com o governo. Qual é o único serviço de consultoria do Lulinha? Aproximar um grupo financeiro envolvido com o Comando Vermelho, com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, a se aproximar com o governo. Aproximação com o governo. É esse o trabalho do Lulinha, gente. É abrir as portas para quem quer fazer crime e poder se aproximar do governo. Eles também afirmam que foi a partir desse trabalho de Rubini que Rubini foi indicado para integrar o chamado Conselho, o CDESS, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Então assim, o Lulinha indicou o cara do banco ligado ao Comando Vermelho para fazer parte de um conselho do presidente da República, o órgão consultivo da Presidência da República. A Secretaria de Relações Institucionais, órgão da Presidência da República, afirmou: Rubini não foi indicado por Fábio Luiz Lula da Silva para integrar o CDESS. A relação com o filho do presidente também abriu caminho para Rubini participar do grupo parlamentar de relacionamento com o BRICS no Senado. Por transitar no mercado financeiro, foi visto como uma pessoa importante para contribuir com temas nessa área. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende o filho do presidente das investigações sobre fraude do INSS, confirmou à Folha que Lulinha conhece Rubini, mas negou que ele tenha tido relações de trabalho com a Victor ou intercedido para Rubini ocupar esse cargo. É lógico que ele vai falar isso. Então, peraí, vamos recapitular. O Lulinha está envolvido com roubo do INSS, recebendo mesada de R$300 mil, está envolvido no Banco Master, na fraude financeira bancária da Victor, com o Comando Vermelho. Onde que esse cara não está envolvido? Me fala um escândalo do Brasil que o filho do Lula não esteja envolvido. Cara, eu vou te falar, uma coisa eu vou te dizer, o Lula, como pai, soube passar para os seus filhos os seus valores e falta de princípios e falta de vergonha na cara. Então ele deve ter no mínimo convivido com esse menino aqui, para esse cara ser do jeito que ele é. Como é que isso passou batido, gente? A gente ficou tão chocado e revoltado da história do Lulinha ligado ao INSS, que agora nós temos o Lulinha ligado ao Banco Master. O Lulinha ligado à fraude bancária do Master e Victor. O que será que ele recebeu? Por que será que ele fugiu para Espanha? Volta para cá, vem visitar seu pai novamente. O Trump acabou de fazer uma ameaça brutal que acerta em cheio o centro de poder do Lula e do STF. O presidente Trump, ele avisou que qualquer país que mexer com a liberdade de expressão das Big Techs americanas vai receber na cabeça uma taxação de 100% sobre qualquer produto que pretenda exportar para os Estados Unidos. Adivinha quem está nessa rota de colisão? Claro, o Brasil. O Lula com seus decretos e o STF com as suas decisões judiciais. Eu vou te mostrar por que esse recado é uma bomba no colo do Brasil e por que se essa bomba explodir, sobretudo durante as eleições, a culpa vai ser inteira do STF e do Lula. O Trump disse na rede social dele que qualquer país que criar imposto, taxa em cima das Big Techs, das plataformas das redes sociais americanas ou impedir a sua liberdade de expressão, será imediatamente penalizado com uma tarifa de 100% sobre todos os bens. E ele ainda foi além. Disse que isso passa por cima de qualquer acordo comercial prévio. Portanto, tudo está submetido a essa tarifa se ela for imposta. Esse recado inicialmente foi para a Europa e agora o Trump amplia para todos os países, inclusive para o Brasil. Por que isso é uma bomba aqui no Brasil? Porque o STF ele tem uma ansiedade de regular, e o Lula também, as redes sociais. As redes sociais, claro, elas são exatamente o polo eleitoral, a moeda política mais forte da direita. Pensa, desde 2018, a direita ganha na sequência as eleições para todos os cargos por conta da liberdade que existe nas redes sociais. E é isso que está na mão agora, na tentativa de controle do governo e do STF. O STF fez uma tese que faz com que as plataformas, impõe que as plataformas proativamente, sem notificação, sem
processo judicial, retirem proativamente conteúdos, por exemplo, antidemocráticos. O que seriam conteúdos antidemocráticos? Como ninguém sabe, como é algo subjetivo, a plataforma vai preferir tirar tudo, toda a discussão, todo o debate do ar e com isso cometer censura, sobretudo contra a direita. Fora a censura que a gente mesmo, a autocensura, que a gente vai ter medo de postar para depois ser retirado, censurado ou punido. Portanto, isso, somado ao Lula ter feito decretos que colocam debaixo do Ministério da Justiça a possibilidade de gerenciar as plataformas, ele deu 2 decretos há algumas semanas, levando para o Ministério da Justiça essa incumbência, ministério que está debaixo dele, debaixo das suas ordens. Esse combo e imposto pela decisão do STF em 60 dias, portanto, daqui 60 dias no auge das eleições, claro que vai resultar em censura, claro que vai resultar em impedimento e controle durante as eleições e claro que vai significar prejuízo para a direita. Óbvio, portanto, que esse controle, e é isso que o Trump está dizendo, vai ter um preço, e o preço vai ser a taxação. Ou seja, o jogo que está por vir é o seguinte, a gente sabe que durante as eleições STF e Lula tem um armamento pesado, uma artilharia e tanto para censurar a direita. Agora, a questão é que o preço a se pagar por isso vai ser uma taxação de 100% vinda do governo Trump. Será que o STF e o Lula estão preparados para pagar esse preço para ter controle eleitoral? Bom, eu vou te dar uma cereja e um toque sobre isso, uma cereja do bolo sobre esse assunto, mas antes eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que 56% das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises ainda não é inscrita. Pô, se inscreve, é de graça, clica aí no botãozinho, no sininho e vire inscrito do canal e faça parte aqui da nossa comunidade. Agora, a cereja desse bolo é o seguinte, como é que a gente resolve essa história? Como é que a direita pode aproveitar-se desse recado do Trump? Bom, em primeiro lugar, claro, a tarefa agora da direita é não permitir que o Lula faça, como sempre faz, a discussão, ou o debate, a promoção, a propaganda de que essa tarifa, ou de que mais esse risco de tarifa é da direita, foi imposto por pedido dos Bolsonaro e assim por diante. Ou seja, não é possível que a direita não consiga fazer uma campanha e crie um escudo e que impeça que a esquerda fique jogando na mídia a narrativa de que essas tarifas do Trump, ou o risco dessas tarifas, seja imposto pela direita e não pela falha na conduta ética ou na conduta da promoção da liberdade de expressão da própria esquerda. Ou seja, a culpa é do que a esquerda fez e não do que a direita foi buscar com os Estados Unidos. Essa narrativa precisa ser contraposta pela direita e bem feita. Então, esse é um ponto. Não é culpa da direita a tarifa, é culpa da má gestão da esquerda. E o segundo ponto que a direita tem que fazer é denunciar nessas eleições a censura. A censura precisa, mais do que nunca, ser denunciada durante as eleições para que quem está lá fora, para que o governo americano, para que Trump e todo o mundo saiba o que acontece aqui há muitos anos. Essa é a tarefa da direita para que a gente não fique nas mãos desse controle e que a gente consiga ter eleições limpas nesse ano. Gente, olhem só essa matéria, que maravilhosa, do Estadão. Nem a imprensa mais suporta essa tirania do STF. Essa matéria aqui expôs com brilhantismo a hipocrisia que ninguém aguenta mais do STF. Garantismo gilmarmendista. Só não vale quando se aplica o código xandônico. Todo mundo viu aquela patifaria que o Gilmar Mendes fez no Roda Viva. Primeiro, o Estatuto da Magistratura deixa bem claro que ministro não pode dar entrevista sobre caso seu ou caso de outro juiz. Gilmar Mendes tá nem aí para qualquer código, não respeita nem a Constituição, vai respeitar código de ética. Foi em um programa político, que é isso que é Roda Viva, e vomitou um monte de absurdos, mas, como um bom hipócrita, tentou se portar como o maior paladino da moralidade jurídica. E aí criticou André Mendonça, criticou colegas, criticou tudo e todos, só esqueceu de um detalhe, que Alexandre de Moraes está, desde 2019, como relator do inquérito das fake news, cometendo
inúmeras e imensuráveis irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades. Mas, com relação a isso, Gilmar Mendes silencia. Mas essa matéria pegou exatamente nessa ferida e não deixou isso barato, não deixou passar essas falas hipócritas do Gilmar Mendes no Roda Viva. Gilmar Mendes não criticou a prisão preventiva de Felipe Martins ou a delação de Mauro Cid, mas agora critica a prisão de Vorcaro e do pai e uma possível delação do banqueiro. Gente, o tempo é realmente a razão da verdade. Felipe Martins, todo mundo sabe, foi preso preventivamente com base em uma matéria falsa do Guilherme Amado, exclusivamente para ser forçado a delatar. Resistiu à delação, foi jogado numa masmorra, foi jogado 10 dias em uma solitária. E agora, Gilmar Mendes finge que isso nunca aconteceu e está criticando a prisão do corrupto Daniel Vorcaro. Gilmar Mendes simplesmente finge que Felipe Martins nunca existiu, finge que a farsa da trama golpista nunca existiu, está fingindo que Felipe Martins nunca foi torturado, essa é a verdade, para ser um delator. E Gilmar Mendes nada diz da delação do próprio Mauro Cid. Delação esta que todo mundo assistiu, foi conduzida, sim, pelo juiz relator da causa. Não só o juiz relator da causa. O juiz que tanto a Polícia Federal como o PGR dizem no relatório final e na denúncia que é a vítima do caso. E sobre isso, o Gilmar Mendes também nada fala. Mauro Cid foi interrogado pelo juiz relator e coagido a ser um delator, tudo isso gravado. Mas, sobre isso, o Gilmar Mendes nada fala. Esse texto é maravilhoso e vale a leitura. O discurso de Gilmar Mendes na entrevista ao Roda Viva merece análise. Não se ouviu palavra de Mendes sobre a prisão preventiva, mantida mesmo ante a refutação factual de seus fundamentos, de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O pensamento gilmarmendista, legitimador do direito xandônico, só prospera ignorando a existência da forma autoritária como Alexandre de Moraes dita seus inquéritos, onipresentes e infinitos. Opinião do colunista do Estadão. É exatamente isso. Todo mundo está acompanhando desde 2019 os abusos absurdos que Alexandre de Moraes vem fazendo. Rasgou literalmente a Constituição e o Código de Processo Penal. E o Gilmar Mendes só sabe falar de Lava Jato, só sabe criticar o combate a criminosos, mas finge que o caso do Felipe Martins, o caso do Mauro Cid, o caso do presidente Bolsonaro nunca existiram. Agora vejam, senhores, que a imprensa começou a acordar. A imprensa já está se incomodando com essa hipocrisia que ninguém suporta mais da corte máxima do nosso país. Por isso eu defendo. Precisamos de uma reforma do sistema de justiça. Eu digo o seguinte, não há que se falar em futuro do país antes de arrumarmos a justiça. Eu enxergo que todas as deficiências do nosso país são causa da deficiência maior, que é a justiça. A culpa da falta de segurança pública é culpa da justiça. A culpa da falta de segurança jurídica é da justiça. Até os problemas com economia, educação, saúde partem da deficiência da justiça. Precisamos arrumar a justiça do nosso país. Esse é meu maior projeto e minha maior missão para que o Brasil possa a pensar em progresso. Precisamos, antes de tudo, arrumar a justiça do Brasil. É arrumando a justiça do Brasil que a gente começa a arrumar a segurança pública, a economia, a educação, a saúde. Tudo parte de, primeiro, arrumarmos essa podridão que está a justiça do nosso país. E é por isso que eu vou lutar, é por isso que vocês sabem que eu sou pré-candidato a deputado federal. Sou advogado de carreira, sou mestre em direito e tenho como maior objetivo a justiça. A minha vocação é a justiça. E eu vejo que precisamos arrumar a justiça do nosso país para que
possamos voltar a pensar em progresso da nossa nação. Essa coluna escancara exatamente isso. Ótimo texto, merece leitura e compartilhamento. Por isso eu peço, compartilhe esse vídeo porque o Brasil precisa ter acesso a esse texto e abrir aos olhos a essa ditadura da toga que tanto combatemos e vamos continuar combatendo. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Olá Brasil e a todos vocês que estão aí acompanhando o canal BR Brasil Notícias. É informação urgente que acaba de chegar, mega operação da Polícia Federal. Todos presos nesse exato momento. Pessoal, André Mendonça agiu rápido, tomou a decisão e mandou colocar tornozeleira eletrônica, mandou outro para prisão e tá até mandato cassado ele está fazendo, pessoal, para desespero de todos aqueles que achavam que iriam sair ilesos. Pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes desta prisão, eu quero que você acompanhe o que o advogado de Ciro Nogueira fala. Acompanhem tudo isso. E ele pede que Vorcaro seja colocado de volta na papuda. Que é uma medida altamente invasiva, com base na análise somente de celular de terceiro. Até onde eu sei, pelo que eu li da decisão do ministro André, não há nenhum celular do próprio senador Ciro Nogueira. Então, isso causa espécie, porque quando começou a Operação Lava Jato, existia, como vocês se lembram, algumas delações e imediatamente após eram tomadas medidas invasivas como busca e apreensão e outras medidas. Depois nós fomos ao Supremo, por coincidência nós fomos advogados, inclusive num caso do próprio Ciro, e o Supremo determinou que tinha que haver algum tipo de corroboração externa, ou seja, não se pode fazer uma medida simplesmente com base em delação, hoje isso é pacífico. E para nós há uma estranheza, porque, claro que foi uma surpresa, ter uma medida de busca e apreensão, com base, até onde podemos ver, claro, nós não temos o conhecimento completo da investigação, agora vamos fazer o pedido. A próxima medida é pedir acesso a tudo que tem lá. Nós apenas tivemos acesso à decisão do ministro André, que nós respeitamos, evidentemente. A busca e apreensão foi absolutamente respeitosa e tranquila, sem espetacularização, como acontecia na Operação Lava Jato, foi absolutamente tranquila. E o que foi apreendido não tem nenhuma preocupação. Então agora é tentar ter acesso a tudo e fica esse registro de uma certa perplexidade de já ter uma medida invasiva como uma medida cautelar, com base tão somente, até onde podemos ver, evidentemente, naquilo que constava no celular de terceiros. Doutor, na decisão, eles falam a respeito... Amiga, calma, Daniel Vorcaro. Existia uma relação natural de um grande banqueiro à época com o senador da República. E assim como tem com vários outros banqueiros e também existe com vários outros senadores da República. Ele recebia esse valor de 300 a 500 reais por mês em relação ao mesada? Não, ele certamente não recebia nenhuma mesada nem esse valor. Nós vamos agora investigar o que existe na empresa do Piauí, que é a empresa que é dele, é da família, mas que tinha algum tipo de negócio. Eu não conheço ainda, acabei de ler agora, não tem documento, não tive acesso a documento nenhum. É isso mesmo, pessoal. Olha o que diz a notícia que foi deflagrada a operação no dia de hoje. Polícia Federal faz mega operação e deflagra a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que mirou principalmente o senador Ciro Nogueira. A Polícia Federal cumpriu no dia de hoje, quinta-feira, 10 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária pela 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um escândalo do Banco Master. Um dos alvos de busca e apreensão é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. A revista Isto É entrou em contato com o parlamentar, mas não teve retorno até a publicação dessa notícia, que será atualizada ainda em caso de manifestação. As ações policiais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A decisão judicial autorizou ainda bloqueio de bens e direitos no valores de 18,85 milhões de reais. Abre aspas. Amigo de vida, a relação entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira, é o que disse o advogado
do senador Cacai. Conforme as mensagens obtidas pela Polícia Federal, no celular de Vorcaro, o banqueiro se referiu ao senador como um dos seus grandes amigos de vida. Pessoal, em 13 de agosto, o banqueiro comemorou um projeto do senador. Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro e escreveu: Vorcaro, a data coincide com a emenda da PEC de autonomia financeira do Banco Central apresentada por Ciro Nogueira. A cobertura do FGC era uma das principais estratégias do Banco Master para alavancar os investimentos em seus CDBs. Tudo isso foi articulado junto com o senador Ciro Nogueira. A PF ainda encontrou menções a pagamentos a uma pessoa com o nome de Ciro, com a mesada na bagatela de R$300 mil por mês. E agora a Polícia Federal pede para que Vorcaro volte à prisão. Será que isso realmente vai acontecer? Vaza encontro secreto de aliado de Alexandre de Moraes e o advogado de Vorcaro. Moraes está desesperado. Daniel Vorcaro entregou a sua delação, colocou o nome de Alexandre de Moraes no meio e os aliados de Moraes já começaram a se movimentar. Hoje o Estadão publicou agora à noite um flagrante. Um aliado de Alexandre de Moraes, Floriano Marques, que é juiz lá no TSE, simplesmente esteve se encontrando em um hotel em Brasília com o advogado de Daniel Vorcaro, às escondidas. E, pasmem, trataram justamente da delação premiada do banqueiro do Master. O Estadão descobriu isso, questionou o juiz, que admitiu, sim, falaram, mas de ser, que falou assim superficialmente, não, só comentou, tal, etc. E o advogado de Vorcaro se recusou a atender os jornalistas e não respondeu à matéria. Paralelamente a isso, já foi noticiado que Vorcaro noticiou, sim, encontros com Moraes e colocou o nome dele no meio da delação premiada. A estratégia de Vorcaro não vai ser apontar diretamente os crimes, seja de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli ou de qualquer outro político ou autoridade. Ele simplesmente narrou fatos e vai permitir que a Polícia Federal e a Procuradoria interpretem esses fatos e entendam se ali há crime ou não. Meus caros, esse encontro às escondidas, logo depois, um dia depois da entrega da delação de Vorcaro, significa que alguma batata está assando. E não é a nossa. É isso mesmo, pessoal. Era tudo isso que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, peço por favor, por gentileza, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informados. Tenham todos vocês um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Até a próxima edição. Quero aproveitar aqui a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, fazer um convite aqui para todos os meus amigos e amigas patriotas que visitam a descrição desse vídeo, porque nessa descrição tem vários links de produtos do Mercado Livre e do Shopee, bem como curso de mestre de obra da Udemy e outros cursos, ok? Então, iremos agora, no nome de Jesus Cristo. Até a próxima edição.